Olá, você está no SET Experience Academy, um espaço de informação e atualização tecnológica. Você está na trilha de rádio, na série História do Rádio. Hoje estamos recebendo dois professores, doutores em matéria de comunicação social, matéria de rádio, escritores, amigos, pessoas do mais alto gabarito para falar de rádio. Eu gostaria de lembrar que eles são coordenadores do Núcleo de Estudos do Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Luiz Arthur Ferrareto, professor Fernando Morgado. Bom, primeiro é um prazer estar conversando com você, Cápia, com o Fernando, obviamente, e com as pessoas que vão acessar esse conteúdo, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Então é um papo de três pessoas que vivem o rádio e que são apaixonadas por rádio. E eu espero que quem assista também se divirta tanto quanto a gente vai se divertir, com certeza, nos próximos minutos. Eu gostaria de iniciar pelo professor Fernando Morgado, falar sobre as primeiras emissões de rádio no Brasil, com o complemento do professor Ferrareto também, por favor. Na realidade, quando se conta e quando se contou a história do rádio ao longo desses anos todos, alguns equívocos foram cometidos. O professor Ferrareto tem feito uma pesquisa muito intensa, não só ele, outros colegas também, né, para de fato chegar naquela que teria sido a primeira instituição de rádio do Brasil, onde nasceu a cultura de rádio no Brasil. E isso é que é muito importante. E é uma instituição que nasceu, né, Ferrareto, até um ano antes do que, por exemplo, a Argentina considera que foi o nascimento do rádio. Porque a Argentina, ela, neste ano de 2020, ela comemora o seu centenário. A gente estaria um pouquinho antes de 2020 comemorando isso, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito importante nesse processo, é a gente primeiro pensar assim, o que é rádio, né? Para conseguir responder isso, né? Até os anos 90 a gente respondia, rádio é um meio de comunicação que transmite de um ponto para vários pontos por ondas eletromagnéticas. E é uma mensagem sonora. Hoje a gente encara o rádio porque, por exemplo, podcast é áudio e é rádio, né? Então, com essa ideia de que podcast é áudio e é rádio, bom, por que podcast é áudio e é rádio? Porque existe uma instituição social conhecida como rádio. E essa instituição social ela foi sendo criada culturalmente nas pessoas ao longo do tempo. E nesse processo a gente desqualificou o início da cultura do rádio, da ideia do rádio como instituição social. Por onde começa o rádio no Brasil como meio de comunicação de massa que transmite de um ponto para vários pontos? Não começa nem com o padre Nandel de Moura, que tinha uma visão tecnológica disso, uma visão, na época, ponto. Esse processo começa em Recife, nos anos 10, vai se constituindo, ganha institucionalidade, ou palavrinha difícil, com o Rádio Clube de Pernambuco, em 1919, e aí começa a se pensar essa transição do wireless, simplesmente, que é uma coisa mais ampla, para o rádio, meio de comunicação de massa. E aí a gente vai ter dúvidas a respeito das primeiras transmissões, se elas aconteceram mesmo em Recife. Há sérios indícios, há fortes indícios de que isso aconteceu no início de 1923, já em Recife, uma pessoa falando para várias pessoas. Isso não está registrado nos jornais, porque era proibido, então era uma transmissão pirata que estava sendo feita. Ou se aconteceu a partir da fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é um pouquinho depois, em abril de 23, e que vai ter transmissões a partir de maio. E tanto era pirata essa transmissão que o fundador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Roquete Pinto, a primeira coisa que ele faz é convencer o governo de que aquilo não era ilegal. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, não vamos desvalorizar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, o Edgar Roquete Pinto, considerado até hoje o pai do rádio brasileiro. Mas o rádio, ele começou de fato como instituição social lá em Recife, com Augusto Pereira, com outros caras. E antes disso ainda, a gente também não pode desmerecer, porque é uma coisa muito maior do que simplesmente o rádio meio de comunicação de massa. A gente não pode desmerecer o padre Nandel de Moura, o nosso pioneiro brasileiro da tecnologia do wireless, do sem-fio, que é uma coisa muito mais ampla, né? E temos que bater palmas para essas pessoas. Essas referências seriam bruxarias da época, ilegalidades? Como é que seria isso visto, professor Fernando Morgado? Como é que nos situa no emocional da época? Será que a gente consegue se enxergar naquela época? Houve gente que pensou que era bruxaria, sim. Houve gente que pensou
E isso, inclusive, atrapalhou um pouco o trabalho de pesquisa durante um determinado momento. Isso, de fato, aconteceu. Mas é importante ver também a mutação do rádio na forma como ele é enxergado pela sociedade, pelos órgãos reguladores. O começo do rádio como uma questão muito mais científica do que propriamente social. Depois, uma ferramenta poderosa educativa, e aí tem a importância do Roquete Pinto, não é? Mas até que nós chegamos na década de 30, a gente tem um marco, um divisor de águas nessa história, que é a regulação, através do decreto 21.111, do rádio comercial, da radiodifusão comercial no Brasil. E aquilo, a partir de 32, vira oficialmente um negócio. A aquisição da Rádio Record, pelo Paulo Machado de Carvalho, que é um marco dessa história, da construção do rádio comercial no Brasil, porque aí essa mídia vira negócio e começam a vir empresários. E é na década de 30 que a gente começa a ter a formação efetiva de grupos multimídia de comunicação. Então a gente tem o caso, por exemplo, dos Diários Associados, que já era fortíssimo na mídia impressa, e daí em 35 funda a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, depois a Rádio Tupi de São Paulo, o Estado de São Paulo também, um pouco mais à frente, aí, em 44, o jornal O Globo, com a Rádio Globo. Enfim, você começa a ter grupos empresariais, pessoas que começam a acreditar no rádio como investimento e buscando lucro em cima disso, a partir de um modelo que você vende parte do seu tempo de programação para empresas que desejam divulgar seus produtos e serviços, e o valor cobrado por esse tempo ele é diretamente proporcional ao tamanho e ao perfil da audiência. Professor Ferrareto, e a influência de Vargas nesse momento da radiodifusão? Tem a influência positiva e tem a influência negativa. A influência positiva é que ele vai incentivar o uso do rádio para unificar o país, de certa forma. A influência negativa é que ele faz uso político do rádio exageradamente, né? Principalmente na época em que o Vargas, que foi um político, provavelmente o político mais importante da história do país, e o mais multifacetado, ele foi da direita à esquerda, ele foi chefe revolucionário, presidente constitucional indiretamente eleito, foi ditador e foi presidente eleito democraticamente, né? Ele compreende a importância do rádio, compreende a importância e a possibilidade de unificação, de difusão cultural através do meio, diferente, digamos assim, de emissora encampada pelo governo, porque ela continua se mantendo financiada pela publicidade. Essa emissora é a Rádio Nacional, e a Rádio Nacional vai fazer o grande espetáculo da época, né, até complementando o que o Fernando disse antes, né, no momento que existe o Ibope, que se tem a métrica de audiência, se consegue saber qual é o tamanho do produto, qual é o alcance do produto do rádio. Muita gente acha que o produto do rádio é o conteúdo. O conteúdo é um meio para alcançar o produto, que a gente vai vender à audiência, né? E aí, no momento que consegue quantificar isso, a gente vai ter dados sobre isso, e dados, inclusive, sobre o próprio impacto da Rádio Nacional. A Rádio Nacional vai ser a principal emissora brasileira do espetáculo radiofônico, programas de auditório, César de Alencar, Manuel Barcelos, Paulo Gracindo, os humorísticos, né, da Rádio Nacional, Balança Mais Não Cai, as novelas do rádio, né, Em Busca da Felicidade, O Direito de Nascer. Né? Do Direito de Nascer, por exemplo, se conta que as pessoas, nos últimos capítulos, passavam na rua e podiam ir ouvindo a rádio, porque a transmissão ela saía das casas e ganhava as ruas, porque todo mundo estava sintonizado no Direito de Nascer. O rádio das rainhas do rádio, Linda Batista, Marlene, Emilinha, o rádio daqueles clubes de fãs, né? O rádio do rei do rádio, o maior rei do rádio de todos os tempos, Calbi Peixoto, né? O rádio do Repórter Esso, o grande noticiário, tudo isso passando pela Nacional, né? E a gente tem um dado, para citar de novo, o Ibope tem uma pesquisa do final dos anos 50 que mostra, por exemplo, em cidades do interior gaúcho, a emissora mais ouvida era a Rádio Nacional através das suas ondas curtas, mais ouvida do que a rádio local, né? Para a gente ter uma ideia desse impacto. Isso aí tem muito da visão do Getúlio de unificação do Brasil,
de um meio falando para todo o país, da necessidade de unificação territorial, né? Você tinha dificuldade de comunicação com o país, e o rádio vai unificar isso.